Olá, seja bem-vindo a mais um Pfizer Curious. O meu nome é Margarida Pereira. E eu sou a Susana Castro Marques. E hoje vamos falar-lhe sobre depressão, o problema de saúde mais prevalente na União Europeia. Sabia que a depressão afeta cerca de 12% dos portugueses e que em 2019 o nosso país teve a maior taxa de depressão crónica na Europa? Fique connosco nos próximos minutos e descubra o que é esta doença, os sintomas mais característicos e possíveis formas de prevenção. Mas o que é afinal a depressão? A depressão é uma perturbação do humor que pode afetar ambos os géneros e pessoas de todas as idades e estratos sociais. Esta doença afeta de modo significativo o rendimento no trabalho, a vida familiar e escolar e todas as atividades do doente, causando grande sofrimento ao próprio e aos que o rodeiam. A depressão pode ser classificada como minor ou major, consoante a intensidade e quantidade de sintomas que os doentes apresentam. Margarida, quais são então os sintomas da depressão e qual é a diferença entre a tristeza e depressão? Embora a tristeza seja um dos sintomas da depressão, os dois estados não devem ser confundidos. Geralmente, a tristeza surge como reação a um determinado acontecimento e é temporária, enquanto a depressão persiste se não houver tratamento, causando sofrimento e interferindo nas atividades diárias, no rendimento profissional e na esfera familiar. Os sintomas de depressão prolongam-se pelo menos 2 semanas e entre os mais comuns destacam-se o sentimento de tristeza, a sensação de irritabilidade, a preocupação excessiva, a fadiga extrema e o cansaço generalizado, a perda de interesse e de prazer nas atividades diárias, a perturbação do sono, a diminuição do desejo sexual, as perturbações do apetite com consequente variação do peso, os sentimentos de culpa e de baixa autoestima, as alterações da concentração, da memória e do raciocínio, e as ideias de morte e, em casos mais graves, as tentativas de suicídio. Mas é importante estar ainda atento a sintomas físicos, tais como dores de cabeça, perturbações digestivas, dor crónica, mal-estar geral, que podem ser facilmente confundidos com outras doenças, mas que, na verdade, podem ser manifestações de depressão. Susana, muitas pessoas perguntam se a depressão é hereditária. Isto é verdade? Que outros fatores podem estar envolvidos no desenvolvimento desta doença? Excelente pergunta. Sim, é verdade. A depressão pode estar associada a fatores genéticos, mas também a outros, como doenças médicas e acontecimentos de vida traumáticos, tal como divórcio, a morte de um ente querido, maus tratos, abandono e stress. Para além destes fatores, pode ainda existir uma forte componente de desregulação hormonal, tal como acontece na depressão pós-parto. No entanto, as mesmas situações podem desencadear a depressão numa pessoa e não na outra. Sabe-se inclusivamente que existem alguns genes que aumentam a resiliência e a capacidade de recuperação de situações adversas, que protegem certas pessoas de desenvolver depressão. Margarida, como é que pode ser feito o diagnóstico de depressão? É uma questão essencial, Susana. Muitas vezes a depressão pode passar despercebida e não ser diagnosticada. Se reconhece em si, num amigo ou num familiar, alguns dos sintomas que referimos anteriormente por um período mínimo de 2 semanas, então não hesite e contacte o seu médico assistente. Este irá ajudá-lo com o diagnóstico e dar-lhe as orientações necessárias para o seu caso. Se precisar de ajuda ou de aconselhamento psicológico, ligue para a linha SOS Voz Amiga ou para a linha do SNS 24. Através destes contactos, encontrará o apoio de profissionais de saúde que estão do outro lado da linha, disponíveis para o ouvir e para o ajudar. E por hoje é tudo. Esperamos que tenha gostado. Mas antes das despedidas, veja o que preparamos para si na próxima edição do Pfizer Curious. Ficou curioso? Então não perca a próxima emissão. E não se esqueça, pode deixar as suas sugestões para próximos episódios na caixa de comentários e rever este e outros conteúdos no Facebook, LinkedIn e canal do YouTube da Pfizer Portugal. Até breve! Até breve.